Aleluia. Boa noite, irmãos. Tudo bem com vocês? Bem mesmo? Ó, pode mentir não, hein? Amém? Graças a Deus. Vamos abrir a nossa Bíblia? Irmãos, é com muita alegria, né, que nós temos essa oportunidade de falar daquilo que Deus tem a revelar à sua igreja. Abre a sua palavra no livro de João, lá nos Evangelhos de João, né, que é o último evangelho, Mateus, Marcos, Lucas e logo após João. Bem no primeiro capítulo de João. Eu acredito que Deus tem algo novo a falar aos nossos corações. E nós, como crente que somos, eu creio verdadeiramente que toda palavra que Deus ministra, porque Ele quer falar algo novo no nosso coração. Toda, sem exceção, independente daquilo que Ele fala, mas na simplicidade, Deus fala. Né? Existe um versículo em João 8:37, 8:35 diz o seguinte. Quem conhece esse versículo? João 8:35. Jesus chorou. Né? O menor versículo da Bíblia. E com certeza esse versículo já falou com muita gente. Né? Um versículo tão simples. Saber que Jesus foi humano, passou por tribulações, passou por dificuldades, passou por momentos complicados como você hoje passa. E ele demonstrou de tão tamanho que ele era humano, que ele chorou. Não foi um super-homem, e sim um servo do Deus vivo. Vamos lá, 1 João, capítulo 1. Todos encontraram? Amém? Glória a Deus. Maravilha. Diz o seguinte, primeiro versículo aí de João. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. 3. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada, olha só, nada do que foi feito se fez. Repete comigo, nada. Mais forte, nada. Isso, amém. Feche seus olhos. Senhor Jesus, mais uma vez na tua presença, nós temos a oportunidade de falar da tua palavra, e eu peço agora a tua revelação, que o Senhor venha conduzir a tua palavra e que ela seja realmente viva e eficaz no nosso coração. Nós, como povo teu, declaramos que o Senhor tem plena liberdade para agir sobre nós, em nós, neste exato momento. Amém e amém. Irmãos, quando nós lemos a palavra de Deus, ela nos traz, ela nos revela algo tremendo, algo maravilhoso. E o mesmo texto que nós lemos, nós podemos tirar daqui muitas coisas do qual talvez um tempo atrás nós não tínhamos a mesma compreensão. E Deus, Ele age de uma forma extraordinária, independente do tempo. Sabia que no punho de Deus não tem relógio? Amém? Glória a Deus. E da mesma forma que Jesus ir lá no céu, fique feliz, hein? Lá no céu não vai ter segunda-feira não, tá? Ô, Jeová! Bom, né? Ficar sabendo disso. Então tem muitas coisas maravilhosas que nós não sabemos. Porque nós corremos contra o tempo. E como a Vaninha até falou aqui sobre dinheiro, que muitos estão escravos desse dinheiro. E lá no céu, irmão, não tem Itaú, não tem SPC, tá? Fica de boa. Lá não vai ter juro, correção monetária. Lá não vai ter o mensalão. Lá vai ser só bênção, só lucro, só alegria. Pensa nisso, tanto que será maravilhoso. E tem gente que está rejeitando, não é? Tem duas classes. Tem os amigos de Deus e o inimigo de Deus. Não tem como você ficar no meio do muro, ficar indeciso, achar que, não gosto disso, mas daquilo eu já gosto. Aquilo de Deus é bom, mas aquilo eu já acho apelativo. Eu falo isso porque de alguns dias para cá,
não sei porquê, que Deus tem me mostrado alguns colegas meus que duvida da palavra, que duvida da Bíblia. E ele falei assim, cara, você encontrou o cara certo, e esse cara sou eu. Eu amo essas pessoas que falam sobre o contrário daquilo que Deus fala no coração do homem. Eu acho maravilhoso, porque em cima desses homens, Deus tem um propósito extraordinário, irmãos. A gente vê isso em Paulo, aquilo que foi Paulo. Paulo foi o bicho mais ignorante do mundo. E dessa ignorância, Deus tornou ele o homem mais servo de Deus. De tal ponto que ele começou a fazer um rebuliço, né? Uma revolução no local onde ele passava. E todos os momentos ele ia vivendo e pregando a palavra de Deus. De tal ponto que hoje, até hoje, nós somos o que? Impactados com aquilo que ele fala. E trazendo hoje aqui para esse texto, vindo para esse texto que nós acabamos de ler, João 1, onde diz o seguinte: no princípio era o verbo. No princípio era o quê? O verbo. E um bom conhecedor do português, o que é verbo? Verbo é ação. Ou seja, é movimento. É algo que não está parado, está em movimento. Então Deus, nos revelando através da sua palavra, que antes de tudo, no princípio, Deus já estava fazendo alguma coisa. Ele nunca esteve parado. E quando nós entendemos isso e aceitamos isso, nós começamos a entender que Deus nos chama para quê? Para o movimento. Chama nós para quê? Para a ação. E será que eu estou me enquadrando dentro dessa movimentação, dessa ação, daquilo que Deus nos propôs? Porque quando a gente começa a olhar para nós mesmos, nós parecemos o quê? O que nós parecemos, infelizmente? Parecemos uma lesma paralítica. Isso existe, irmão? Não sei. Meio tenso, né? Lesma paralítica. Pensa num negócio desse. Então, a gente já olha para a cara da pessoa, a pessoa está com a cara... Eu não tenho como deixar de falar, né? Eu sou professor e quando eu estou dando aula, né? E sempre no meio da turma, tem aquelas pessoas com a cara boa, feliz da vida, e tem os outros, né? O acúmulo de depressão, com aquela cara de vontade de ir embora, vontade de morrer, vontade de pular do pé de alface, sei lá, né? Um cara, aquela cara, ou seja, se eu concentrar nesse camarada aí, a minha aula está perdida. Você pode ter certeza. Infelizmente, o mundo está cheio desses. E achar o camarada disposto a viver, está custoso, hoje está quase exceção, né? Então está difícil de achar uma pessoa de bem com a vida. Você quase não vê. Você fala, será que essa pessoa tem dente? Você não vê o dente do camarada, né? Cadê? Aí, feu, acabei de ver. Pronto, para que um homem mais sorridente que esse, né? Então nós temos que estar sempre em movimento e movimentando em prol de quê? Do Evangelho de Deus. E esse Evangelho de Deus, ele tem modificado as nossas vidas. Quando a gente começa a entender que o verbo, ele é ação, e nós, como servos do Senhor Jesus, nós temos que fazer alguma coisa para modificar e para entender que eu sou um servo dele. E quando eu sou um servo dele, eu tenho algo novo a fazer a todos os momentos. Porque com certeza aquilo que Deus estava fazendo nesse mesmo dia, que era o início de tudo, não é a mesma coisa que ele está fazendo hoje. Porque o nosso Deus, ele se renova a toda manhã, não é? E quantas vezes que nós encontramos, talvez aquela pessoa que você não vê há anos, e olha para o camarada, começa a conversar com ele e fala, é o mesminho de 10 anos atrás, não mudou nada. Não mudou nada. Mas esse nada é nada, irmão, não mudou nem a cintura. E olha que eu mudei muito, hein? Não é?
É muito bom quando você encontra uma pessoa e essa pessoa, ela mudou. E com certeza essa mudança tem que ser para melhor, não é? Tem que ser para melhor. Agora eu te pergunto, faça um diagnóstico de você mesmo e volta ao tempo, aquilo que você era, vamos colocar um tempo bom aqui, 5 anos atrás. Quem era você 5 anos atrás? Será que você era melhor do que você é hoje? Ou era pior do que é hoje? Ou era um Zé Ninguém? Desculpa do Zé, né? Mas continua a mesma pessoa. Aquela mesmo marasmo. A mesma lesma paralítica. Agora só mudou de bicho, agora passou a ser tartaruga, né? Paralítica. Então, nós temos que fazer uma reflexão de nós mesmos e ter planos, ter objetivos, porque Deus, Ele sempre teve um objetivo para a sua igreja. E a sua igreja, ela tem que buscar um renovo. E nós, como igreja, nós temos que acordar para essa realidade e mudar a nossa feição, mudar a nossa cara. Né? Mudar a nossa cara e para melhor, meu irmão. Amém. Aleluia! Mudar e mudar para melhor. E isso Deus nos garante através da sua palavra. E quando a palavra dele nos traz essas revelações, algo tremendo que, infelizmente, nós deixamos passar batido. Esse crescimento do qual eu estou aqui referindo a vocês, algo tremendo que nós temos que aprender é viver uma vida de relacionamento. Essa palavra nem precisaria ser falada no meio da igreja do Senhor Jesus, porque o relacionamento, ele que produz o movimento, ele que produz a vida, ele que produz a melhoria. Porque é através do relacionamento que você se torna uma pessoa curada, uma pessoa mais o quê? Firme, mais adestrada, mais inteligente, ou seja, mais tudo de bom. Através de quê? De quê? Do relacionamento. E será que eu estou vivendo uma vida de relacionamento? Será que eu estou vivendo essa vida de relacionamento? Porque nós gostamos muito de viver o individualismo. Vivemos a nossa vida sozinho. E Deus não chamou ninguém para viver sozinho. Ninguém. Zero. Deus não chamou você para viver sozinho. Todas as vezes que você pensa no indivíduo, quando você pensa em você, com certeza você está indo na contramão daquilo que Deus acredita. Todas as vezes que você pensa sozinho. Você já viu aquela pessoa que é sozinha? É tão só, vai vivendo tão só, aí começa a vir através dessa solidão, a amargura, solidão. Junto com isso começa a vir as doenças, seja elas psicológicas ou patológicas. Começa a vir um espírito de depressão, a ponto do camarada achar que o mundo, ou seja, todo o restante dos habitantes da terra é contra ele. Nós começamos a ver esses noticiários, quando aparecem esses doidos, não é? Que esses doidos que entram no cinema, o camarada entra numa escola, entra num shopping, cheio de armas, e o que ele faz? Dispara contra qualquer um. Nós que estamos de fora, enxergando esse cenário, nós achamos aquele camarada louco. Por quê? Para ele não faz diferença se ele está matando um adulto, um velho, um jovem, uma criança. Não faz diferença, porque para ele todos estão contra ele. E esse camarada não é louco, ele é um doente. E um doente por quê? Porque ele resolveu viver a solidão, viver sem relacionamento. Tanto é que a polícia, essas mais competentes hoje do mundo, Interpol, CIA, não é?
eles vão investigar a vida desse camarada para achar o porquê, o motivo. Eles têm que o quê? Arquivar aquele inquérito. Porque não encontra indício nenhum o que levou aquele camarada a fazer isso. Porque ele não tinha relacionamento, ele não tinha convivência com ninguém, ou seja, ele vivia no individualismo. E o individualismo trouxe todas essas patologias, onde que causou aquelas ruínas dele contra todo mundo. Tanto é que a maioria, para não falar todos, depois que faz essa barbárie, o que ele faz no final? Se suicida, porque a vida já não tem mais sentido para ele. Esse camarada, ele aprenda isso, ele é, literalmente, o que ele é? A ausência absoluta de Deus. A ausência absoluta de Deus. E quando a gente fala isso, a igreja de Cristo também tem pessoas com essa patologia, só porque espiritual. O camarada se isola de tal forma no seu mundo, no seu universo, e o camarada por si, ou melhor, por pensar que ele vai à igreja, que ele ouve a palavra, que ele vem na oração de todos os dias, das 6 horas da manhã, porque ele é dizimista, ele é ofertante, ele acha que ele é curado. Meu irmão, se você acha, por você estar sentado aí, você está na frente de muita gente, você está errado. Isso não te faz melhor do que ninguém. Tem gente, nas minhas loucuras, né, eu começo a pensar em um mundo diferente daquilo que às vezes muitos acreditam. Minha esposa, ela ouve muitas loucuras minhas, muitas noias, e quem é parceiro meu aí ouve muitas loucuras também, e eu começo a falar umas noias muito loucas, daquilo que muitos enxergam na Bíblia, e eu falo assim, não, mas esse negócio de Bíblia aí que esse camarada está enxergando está totalmente errado. E parece que é só eu, mas não. Aí a gente vai encontrando uns doidos que também pensa totalmente o contrário do que a maioria pensa. Tem algumas coisas que o camarada que impregna, preste atenção, vou te revelar algumas coisas aqui. Tem umas coisas que é falado no meio da igreja, que infelizmente é uma mentira tão verdadeira, não sei se você entende esse termo, e que você começa a viver uma mentira como se ela fosse verdade. Você vai vivendo aquela mentira, mas por quê? Porque toda a vida você acreditou que é verdade. Mas não procurou a resposta para essa pergunta. E por você não perguntar, não estudar, não questionar, não ir para a palavra, para o verbo que é vivo, que é ação, você acaba vivendo uma vida de maldição. Sem perceber. Vou contar uma mentira aqui, que infelizmente, hoje, no nosso universo aí, no nosso mundo, né, praticamente, vamos falar aqui, 95% das igrejas vive isso, e uma mentira do cão, que todas as vezes que eu ouço isso, eu fico indignado, fico irado, fico grilado, que a salvação é individual. Aonde que na Bíblia está escrito que a salvação é individual? Eu queria que alguém, algum teólogo, algum profeta, sei lá, apóstolo, o Papa, sei lá quem, me falasse que a salvação é individual. E nós, infelizmente, quando eu tenho oportunidade para conversar com alguém, eu falo, meu irmão, vou falar um negócio para você, presta atenção no serviço, rapaz. A salvação, ela não é individual. E o zoião regala. A bolinha do zóio quase cai na mão, assim, tem que pôr de volta.
Não acredito nesse negócio. Então, irmão, vamos lá para a Bíblia. Abre lá. Qual que é seu nome? Aí o cara fala, meu nome é Frederico. Eu falo, então abre lá, 2 Frederico 3,10. Né? Porque você escreveu um livro na Bíblia, então. Porque não tem isso na Bíblia. E nós, infelizmente, por falta de conhecimento, o povo de Deus está sendo destruído. Olha só, tanto que isso é uma barbárie. Eu vou te responder assim, na maior das tranquilidades, você falar assim, é mesmo. Tanto é que a salvação não é individual, que Jesus, vamos começar lá no topo, né? Jesus morreu na cruz. Para salvar ele? Foi ele? Para salvar quem? Nós. Olha o nós aparecendo. Ele não morreu para salvar ele. Então não é individual. Então é nós. Ou seja, ele está levando um tantão de gente. Só um homem que é Jesus está levando um tantão de gente para o céu. Um tantão. Então nós já estamos indo contra aquele mesmo Deus que nós servimos. Falar que a salvação é individual. Aí começa, quando a gente começa a entender essa realidade, o nosso comprometimento com a palavra começa a ser mais o que? Viril, mais viva. Porque nós imaginamos, porque eu vou na igreja, porque eu dizimo, porque eu oferto, porque eu oro, porque eu consagro, eu não peco, e nós imaginamos que por mim mesmo eu estou indo para o céu. E você, preste atenção, você tem a obrigação, isso não é favor, você tem a obrigação de levar os outros para o céu. Por isso que a salvação é coletiva. Você e principalmente esse próximo, não é lá longe não. Você tem a obrigação com a sua esposa, com seu marido, com seu filho, com seu vizinho, com seu tio, com a sua avó, independente de quem seja. Você tem responsabilidade. Por isso que a salvação não é individual. Aprenda isso para o resto da vida, meu irmão. Porque quando eu falo, quando eu ouço essa palavra, que a salvação é individual, começa a vir um espírito de quê? De egoísmo. E algo que Deus nunca foi, é egoísta. Tanto é que nós, na nossa natureza humana, nós somos egoístas. Nós queremos as coisas para nós. A gente começa a ver pessoas aí, cada vez, os ricos ficando os mais ricos e os pobres ficando o quê? Cada vez mais pobre. Por que esses ricos não prestam atenção no serviço e falam assim, rapaz, eu tenho que pensar na distribuição de renda. Eu vou começar a espalhar dinheiro nesse mundo. Mas por que ele não pensa isso? Por causa do egoísmo. Isso é a raça humana. Mas Deus, quando Ele habita em mim, essa raça humana, ela tem que morrer. E eu tenho que entender, de uma vez por todas, que eu tenho compromisso da salvação coletiva. Lá em Josué diz o seguinte, que eu e minha casa, o quê? Serviremos ao Senhor. Não é só você não, criatura, presta atenção. Não é só eu, não é só você, é eu e minha casa. Será que lá na casa que Jesus morreu, tem alguém que foi para o inferno? Responde isso para mim. Lógico que não. Tem uns que empolgaram tanto, que até santificou alguns lá da casa de Jesus. Não é mesmo? Santificou. Por quê? A aproximação era tão grande de Jesus, que aquelas pessoas realmente viviam uma vida de santidade. Mas não a ponto de ser adorado. Mas o homem, infelizmente, mistura as coisas. Então, começa a prestar atenção, irmãos. Deus sempre teve compromisso com a coletividade. Quando Deus criou o homem, Ele viu lá em Gênesis, e diz isso bem claro, que Ele criou quem? Adão. E vendo que Adão estava só, criou Eva. A coletividade já começou por aí. Mas será que isso aí foi Deus que teve uma mente tão brilhosa, como Ele sempre teve, e criou isso? Não.
Ele simplesmente estava dando a oportunidade para o homem para viver aquilo que ele já tinha experimentado e estava experimentando desde lá no princípio, onde nós acabamos de ler. No princípio era o verbo. Ponto. Olha só. E o verbo estava com quem? Quem quer esse verbo? Não. Quem quer esse verbo? Não. Quem quer esse verbo? Não. Quem quer esse verbo? Jesus, meus irmãos. Aleluia, Jeová. Aleluia. Aleluia. Amém. Amém. Agora, olha só, é só a gente prestar atenção. No princípio era o verbo. E o verbo estava com Deus. Então Jesus estava já com Deus desde os princípios. Ou seja, ele já vivia uma vida de relacionamento. Ele não estava só. Desde o princípio, Deus nunca foi só Deus, sozinho. A essência de Deus nunca foi só. Ele sempre teve acompanhado. Sempre ele esteve junto, trocando ideia, falando, conversando, brincando, sorrindo, discutindo. Sempre Deus esteve envolvido com isso e viu que estava bom aquele negócio. Falou, opa, eu fiz um homem... Daqui a pouco eu já estou projetando aqui uma criatura abençoada que vai acompanhar esse homem. E fez Eva. Simples assim. Aí o homem, pelo seu pecado, vamos aqui para a história. O homem, através do seu pecado, o quê? Porque Deus, ele vivia um momento também, já não era mais 3. Deus... Ele, diz a Bíblia, que ele visitava Adão no final da tarde, não é? Para ter o quê? Um relacionamento. Aí colocou a mulher, e logo após que entrou o pecado no mundo, você acha que Deus parou de relacionar com o homem? Meu irmão, poucos dias depois, Deus já estava falando com Abel. Pouco depois, Deus estava falando com Noé. Logo depois, com José, Jacó, Isaac, não é? Falando com Israel e falando conosco. Até hoje, Deus, ele ama relacionamento. E por que que nós não nos relacionamos? Por que que nós vivemos na individualidade? E quanto mais você vive na individualidade, mais você perde com Deus. Por isso que você necessita de relacionamento. Nós fomos criados assim, entenda bem esse português, não quero que você entenda mal. Nós fomos criados para sermos carentes emocionalmente. Nós necessitamos do conchego, do carinho, do amor, do afeto. Nós necessitamos. É ou não é? Todos nós necessitamos. Nós já fomos criados com esse DNA divino, que veio da glória, e você faz parte lá no seu DNA, desde lá do princípio. Olha só onde que nós estávamos envolvidos, hein? Lá nesse princípio onde tudo era o verbo, Deus já tinha sonhado com você e falou, eu vou criar a Lili, o pastor, o Feu, vou criar para relacionar comigo essas criaturas abençoadas, não é? Eu vou criar cada um desses para ter relação comigo. Ou seja, ele fez você só com esse propósito e mais nenhum. Foi só com esse propósito de você curvar perante ele. E por isso que Deus não escolheu outra maneira de relacionar e manifestar a sua glória através da igreja. Por isso que Deus quer que nós sejamos o quê? Igreja. E o que é igreja? É onde Deus manifesta. E nós, com os nossos olhos humanos, nós esperamos uma igreja perfeita. E algo eu te digo, no dia que você encontrar uma igreja perfeita, nem entre, porque você vai atrapalhar, vai estragar o que já está bom. Porque você
é meio errado, não é? Se não for errado por inteiro. Então não atrapalhe essa igreja não, meus irmãos. Pelo amor de Deus. Deixa ela ser perfeitinha como ela é. Então nós temos que viver em relacionamento. Deus diz o seguinte: onde estiver 2 ou 3, o que ali acontece? Ali ele está, ali ele é. Onde estiver 2 ou 3, irmão. Então igreja é relacionamento, não é eu sozinho, é eu e mais um, para ser igreja. E tem muitos que falam assim: não, eu vou adorar a Deus lá em casa, sozinho, lá no quarto, orando, buscando a Deus, porque eu não roubo, eu não mato, eu não isso, eu não aquilo. É a maior mentira que o diabo já inventou até hoje, que você pode andar sozinho. Mentira, mentira pura. Vamos nos relacionar, porque o relacionamento traz maturidade, o relacionamento traz convivência, traz amor. Você pode ver que todas as vezes que você está próximo de alguém, você se sente bem, e quanto mais pessoas, melhor é. Vamos fazer um churrasco amanhã? Ô Jeová, não é? Relacionamento, isso é tremendo, maravilhoso. Às vezes nós usamos, né, umas coisas bacanas, né? Já viu aquele aniversário de criança de 1 ano? O criança já foi dormir muito tempo, né? E a festa está rodando, não é não? E a gente gasta uma fortuna com aquele negócio, né? Às vezes, o menos que desfruta de tudo aquilo é o molequinho lá de 1 ano. Mas o que você quer? Relacionar, é gostoso, estar com a família, estar com os seus, trocar ideia, conversar. Ou você chega e fala: não, quando eu chegar lá na festa eu vou trocar esse assunto, vou conversar sobre esse, sobre aquele. Não, você chega e a coisa acontece. Não é verdade? É porque nós amamos relacionar. E vamos continuar assim como igreja, meus irmãos. É isso que Deus espera de mim, espera de você, espera de cada um de nós. Então aprenda, por uma vez por toda, que relacionamento, ele é fundamental. E para terminar essa palavra, o seguinte: olha só, na Bíblia não existe, não é uma palavra, não é 2, não é 10, mas são milhares de palavras. Eu queria que você achasse nessa Bíblia que nós tanto acreditamos a palavra individual. Deus fez a Bíblia todinha sem nenhuma vez usar essa palavra individual. Olha que tremendo. Isso eu acredito que fala muito ao seu coração. Amém? Vamos colocar de pé?